O governo federal lançou hoje a nova versão do Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19. O documento afirma que o Brasil está negociando a compra da Coronavac, a vacina produzida pelo Instituto Butantan, em parceria com a China. O Ministério da Saúde não estipulou uma data para o início da vacinação, como havia determinado o STF. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, se limitou a dizer que ela deve começar em meados de fevereiro. Segundo o programa, entre as vacinas compradas e aquelas em negociação, o governo estima ter cerca de 350 milhões de doses para 2021, o que seria suficiente para imunizar 175 milhões de brasileiros. A versão anterior do plano já incluía as vacinas de Oxford, COVAX Facility e Pfizer. Agora, além da Coronavac, o governo incluiu em um memorando de entendimento de compra os imunizantes da Janssen, da indiana Bharat Biotech, da Moderna e da Gamaleya, da Rússia. O plano mantém 4 fases de vacinação de grupos prioritários, sendo que as 3 primeiras devem imunizar 49 milhões de pessoas. Na etapa inicial serão vacinadas pessoas com mais de 75 anos, depois com mais de 60 institucionalizadas e profissionais da saúde. Para isso, o governo vai usar a vacina produzida pela Universidade de Oxford. A vacina da Pfizer também será usada nessa etapa em trabalhadores da saúde de capitais e regiões metropolitanas, onde há mais estrutura para armazenar a vacina. Em uma segunda fase serão vacinadas pessoas de 60 a 74 anos. Depois, pessoas com comorbidades que apresentam maior risco de agravamento da doença. A quarta etapa engloba professores, forças de segurança e salvamento, funcionários do sistema prisional e presos. A imunização dos grupos prioritários deve durar cerca de 4 meses. Ontem, Bolsonaro disse em entrevista que não vai tomar vacina contra a Covid-19. A declaração fez com que a hashtag Eu Não Vou Tomar Vacina chegasse aos trending topics do Twitter. Hoje, Bolsonaro adotou um tom conciliador na apresentação do plano. Então, o presidente fala um negócio e a claque bolsonarista, obviamente, repercute, como a gente já está cansado de saber, inflando ali a representação real dessas pessoas, embora, claro, o presidente tenha influência sobre uma parcela da população, em geral uma influência negativa, como a gente tem mostrado. Tem a sonora, produção, pode soltar. Se algum de nós extrapolou ou até exagerou, foi no afã de buscar solução. Realmente nos afligiu desde o início. Não sabíamos o que era esse vírus, como ainda não sabemos, em grande parte, doutor Caiado. E nós, todos, irmanados, estamos na iminência de apresentar uma alternativa concreta para nos livrarmos desse mal. Muito bem, Bolsonaro dizendo aí que não sabia, né, direito. Engraçado é que ele já tinha 100% de certeza que era muito mais fantasia a questão do coronavírus, que estava tudo superdimensionado. Agora dá uma afetação de que era uma novidade e tal. Quer dizer, vai mudando o discurso de acordo com as circunstâncias. O que mais você acrescenta daí de Brasília, Diego Amorim? Felipe, isso foi o que o Bolsonaro disse hoje. Ontem ele disse que não vai tomar vacina, amanhã ele vai dizer outra coisa. É uma coisa cansativa e desgastante. Um dia ama, outro dia odeia, outro dia não sente nada, outro dia sente tudo. É muito cansativo. Agora há pouco eu conversei com a senadora Simone Tebet, eu e vários colegas jornalistas também fizemos uma conversa virtual com ela que é pré-candidata lá do MDB à presidência do Senado, e ela dizia justamente isso, quando questionada sobre declarações do Bolsonaro, a senadora Simone Tebet, que hoje preside a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, disse o seguinte: olha, preciso ver o que vai acontecer de fato, porque não dá mais para ficar levando em conta tudo que o presidente Bolsonaro fala, porque é o que você falou, Felipe, ele fala uma coisa para provocar ali a euforia dos seus apoiadores e depois ele desdiz. Foi assim com o Joe Biden, agora que ontem admitiu e já ali sinalizou uma construção de ponte com os Estados Unidos. E é assim sempre com todo e qualquer assunto, com a pandemia de maneira ainda mais intensa. O que o presidente fala, o que o presidente faz, o que o presidente desdiz, o que alguém tem que explicar, o que o presidente falou. Então, assim,
é incrível que até no parlamento, entre os deputados e senadores, já não repercute mais muito aquilo que o presidente fala. Ele fala e o pessoal está lá tocando as eleições lá na Câmara, no Senado, as negociações partidárias, querem saber quando é que os seus estados e os seus municípios vão ser vacinados. E o que o presidente fala é como se tivesse virado um café com leite, Felipe. Diego, olha, a gente vai desdobrar esse assunto ainda na prorrogação aqui do programa no YouTube. E antes de terminar aqui a transmissão no rádio, como a gente não é igual ao presidente, a gente tem compromisso com aquilo que mostra, né, com as informações que a gente está passando, é só para registrar, naquele momento em que a imagem estava diferindo um pouquinho do que eu disse em relação a uma data a respeito dos R$89 mil, era um detalhe, estava na imagem aí, a produção está até colocando para quem está assistindo pelo YouTube, estava lá de 1/6 de 2011, mas era justamente como eu estava dizendo. Então quem estava ouvindo pelo rádio ouviu certo, os cálculos estavam todos certos. Apenas na hora de passar ali para fazer a arte em imagem, a gente alterou de acordo com o padrão americano, né, o dia e o mês. Então, começou realmente o primeiro depósito da Márcia Aguiar para a Michele, na conta da Michele, mas para o Bolsonaro, como ele próprio diz, foi feito realmente em 6 de janeiro. Então, foi mesmo no primeiro mês do ano de 2011, e não 1/6, que seria 1 de junho. 6 de janeiro, portanto, de 6 de janeiro, o primeiro depósito da Márcia Aguiar até o último do Fabrício Queiroz, em 22 de dezembro de 2016, se passaram ali 71 meses e 16 dias, que a gente aproximou para 72 meses, gerando aquele cálculo de R$89 mil por 72 meses, R$ 1.236,11, uma média mensal, contando os meses em que não houve depósito. E é bom deixar claro, isso aí tudo é dinheiro extra. Jair Bolsonaro era deputado federal, tem o salário fixo, a remuneração mensal como deputado federal, porque ele fala assim, mas estava ganhando ali R$750, não eram R$750, né? Os depósitos, a média dos depósitos verdadeira era lá mais de R$3.700 de média, dos depósitos realmente feitos, naqueles meses realmente feitos. Mas se a gente contar assim, o período, incluindo os meses em que não houve depósito, são quase R$500 a mais do que aquilo que ele estava dizendo, e isso como um bônus, para além daquilo que ele já recebia dos cofres públicos como deputado federal. Tá? Não é o salário de sustento dele, não. E é bom lembrar que em 2018, de acordo com dados do IBGE, no Nordeste, o rendimento médio mensal era 600 e alguma coisa reais. Menos até do que o valor que o Bolsonaro disse, desdenhando como se fosse baixo. Então, muitos brasileiros sobrevivem com menos do que esse valor. O Bolsa Família, até outro dia, era R$190 para sustentar a família. Eu mostrei na Cruzoé muito tempo atrás que esses R$89 mil são 468, se eu não me engano, Bolsas Família. E o presidente está desdenhando desse valor. Isso é propina? Pelo amor de Deus, como se tivesse direito a isso. E as coisas não são assim, não. Aqui a gente mostra realmente os fatos como eles são. Vou continuar o papo sobre a vacina com o Diego na prorrogação. Mando um grande abraço ao pessoal da Rádio Educadora e ao público mineiro que nos acompanha. Até amanhã com o Papo Antagonista e sigo aqui ao vivo em antagonista.com/ao vivo. Muito bem, continuando aqui, Diego Amorim, Jair Bolsonaro ainda reforçou que vai assinar nessa semana uma medida provisória para liberar R$20 bilhões para a compra de todas as vacinas contra a Covid-19 que forem registradas pela Anvisa. Pazuello disse que não há motivo para duvidar da capacidade que o Brasil tem para conduzir o Plano Nacional de Imunização. Pazuello cobrou que a imprensa ajude a divulgar as informações verdadeiras e afirmou que há muita desinformação sobre o tema. É realmente engraçado ver um membro desse governo, desse presidente, cujas informações supostas, eu estava corrigindo aqui, mostrando todos os dados, esteja cobrando da imprensa informação verdadeira e dizendo que há muita desinformação. Desinformação que esse governo, a partir do seu presidente, tem feito desde o início na pandemia e em outros temas, como a gente tem visto. Mas bota a sonora dele aí, que esse programa é generoso, produção. A gente fica vendo quanta desinformação corre a respeito da capacidade que o Brasil, nós, brasileiros, temos de conduzir essa missão. Senhores, vamos nos orgulhar da nossa capacidade. Ela não foi feita por mim, ela já está lá. Foram os nossos antecessores que criaram o SUS
foram nossos antecessores que organizaram o Programa Nacional de Imunização, da forma como foi apresentado. Então, vamos levantar a cabeça. Acreditem, o povo brasileiro tem capacidade de ter o maior sistema único de saúde do mundo, de ter o maior Programa Nacional de Imunização do mundo. Nós somos os maiores fabricantes de vacina da América Latina. Para que essa ansiedade, essa angústia? Nós somos a referência na América Latina. Para que essa ansiedade, essa angústia? Vejam como escolhe mal as palavras o ministro da Saúde, para não dizer que há ali um traço realmente de agressão à população nesse momento sensível em que perdemos mais de 180 mil compatriotas. Para que essa ansiedade, essa angústia? As pessoas estão morrendo. Parte da população brasileira está morrendo e ele está perguntando por que está ansioso. É que nem outro dia, se houver demanda, né? Ele não falou uma frase assim, Diego Amorim, repercutiu muito nas redes sociais. Se houver demanda no meio de uma pandemia, a gente faz. E ainda coloca as questões como se assim, o povo brasileiro tem capacidade, que o povo brasileiro tem capacidade para fazer um monte de coisa, a gente sabe. O povo brasileiro, vários cidadãos brasileiros, grupos de pessoas, etc., tem grandes realizações ao longo da história. Agora, esse governo é quem não está demonstrando a capacidade. Então não vem botar nas costas da população que está cobrando das autoridades aquilo que só as autoridades podem fazer, enquanto se viram da medida que podem, né, as responsabilidades que são do governo. Diga aí, Diego. Para que essa ansiedade e essa angústia? Eu fiquei tão fulo da vida com essas perguntas, Felipe, que acabei me atrapalhando hoje no Boletim a mais cedo, acabei falando em 800 mil mortes e não 180 mil mortes. Peço desculpa, a gente já corrigiu, o pessoal pegou no meu pé por isso, mas é porque eu fiquei fulo da vida. Eu fui falar, para que essa angústia, essa ansiedade? Por conta de 180 mil mortes, 180 mil brasileiros. Acabou de sair aqui o quadro de hoje, o maior número de novos casos em um dia desde o início da pandemia. É por isso, senhor ministro, que a gente está angustiado, é por isso que a gente está ansioso. E não adianta, Felipe, isso é gogó, ficar falando aí, mais uma vez criando intriga, como ele gosta de fazer. Pazuello fala como se estivesse num quartel. O que os deputados, senadores, a população quer nesse momento é resultado. A gente está no meio de uma pandemia, é resultado. A gente quer saber por que só hoje o governo federal abriu uma licitação, como a gente noticiou no Antagonista, para comprar lá milhões de seringas e agulhas, só hoje. O pessoal quer saber quando que vai começar a vacinação. Em meados de fevereiro. Mais uma vez o Pazuello, assim como o Bolsonaro, cada dia fala uma coisa. Já falou que ia ser no início de março, depois falou que ia ser em janeiro, depois que o Dória anunciou a data lá de 25 de janeiro para começar em São Paulo. 2 dias depois se apressaram, conseguiram uma entrevista na TV e falaram que poderia haver a possibilidade de iniciar ainda em 2020. Papo furado. Não vai começar em 2020. Se começar em meados de fevereiro, como ele anunciou hoje aí, nossa, já está de bom tamanho. Mas a reação no Congresso é o seguinte: temos mesmo um plano? Existe mesmo um plano? Ou existe apenas aí um esboço de uma carta de intenções a essa altura do campeonato, com 180 mil mortes e a pandemia avançando no Brasil? O esboço, eu respondo. Data... O esboço, é isso que existe, Diego. Você fez uma pergunta e eu estou respondendo para você. Tem plano concreto nenhum. Plano era para ter se o Brasil tivesse tomado as atitudes lá atrás. A Pfizer, por exemplo, foi oferecida lá atrás. O governo está atrasado, outros países estão começando já a vacinar a população. O Antagonista fez hoje uma nota emblemática, talvez histórica, mostrando que no Reino Unido já vacinaram não sei quantas pessoas agora. A produção daqui a pouco confere aí quantas 140 mil, 140 mil. 140 mil, tá vendo? Diego até guardou de tão marcante que foi. Mil. É isso o post, porque olha só a diferença que é um país que toma as providências e outro que não toma providência nenhuma. Mas não é o país, né? Até especifico, é o governo. Porque não vou ficar aqui como o ministro Eduardo Pazuello, jogando nas costas do povo aquilo que é responsabilidade das autoridades públicas. Continue, por favor, Diego.
Ele fez ali um discurso fanista, nacionalista, maravilha, somos todos brasileiros então, vamos dar as mãos, ministro, é isso mesmo, o SUS é maravilhoso. Agora a gente quer saber se as seringas estão prontas, se as agulhas estão prontas, quando vai começar, depois do grupo prioritário, quando é que vai ser a vacinação dos demais, quais as vacinas que estão na fila, se vocês vão mesmo autorizar a Coronavac em São Paulo, se não vão. É uma série de perguntas que estão soltas, e aí não adianta o presidente da República hoje também ter mudado o tom, mudado o discurso, ter falado lá que desde o início aquilo nos afligiu. Desde o início ele está falando de gripezinha, desde o início ele não demonstrou nenhuma aflição em relação a essa pandemia. Mas ele está dizendo isso a gente não pode deixar passar em branco. O César Feitosa bem observou, repórter do Antagonista que estava lá no Palácio do Planalto, é uma cerimônia para anunciar o plano de imunização contra a Covid-19 em uma cerimônia cheia de gente aglomerada, sem o respeito do distanciamento físico, sem máscaras por boa parte das autoridades que ali estavam, incluindo o ministro da Saúde. Aí você pode dizer, já pegou? Sim, já pegou. A gente não sabe de nada sobre esse vírus ainda, ou então sabe muito pouco, como o próprio presidente da República disse. Não sabemos se tem reinfecção, se não tem. E mesmo que o Pazuello não tivesse mais nenhuma possibilidade de pegar a Covid, ele é o ministro da Saúde, poderia ter dado o exemplo. Simbologia do gesto, política é gesto, política é símbolo. Não custa nada o ministro da Saúde usar uma máscara numa cerimônia para lançar o tal plano de imunização contra a Covid-19. Me desculpem me exaltar, eu fico fulo da vida, eu tenho que me controlar aqui, porque é duro, é duro. Não, tá certo, Diego. A gente tá mostrando a realidade, a gente tá reportando de acordo com a realidade. Agora, se tem um governo de pessoas fora da realidade, que insultam a inteligência alheia a todo momento, enquanto a população está vivendo um drama continuado aí ao longo do tempo, aí realmente a responsabilidade é deles. E o ministro da Saúde, só para enfatizar, confirmou que será necessária a assinatura de um termo de consentimento para todos os que tomarem a vacina contra a Covid-19 que esteja em uso emergencial no Brasil. Segundo o Estadão, a intenção do Ministério da Saúde em comprar a Coronavac havia sido confirmada em uma reunião em São Paulo. O assessor especial Ayrton Cascavel esteve em São Paulo e participou de uma longa conversa com a presença do presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas, e Antônio Embaçaí, representando o governo do Estado. E o governo federal abriu só hoje uma licitação, o Diego já antecipou isso, para comprar 330 milhões de seringas e agulhas para vacinação contra a Covid-19. O Diário Oficial da União traz o edital do pregão eletrônico. Os fornecedores terão até 29 de dezembro para apresentar propostas. Um pedido para que o Ministério da Saúde se manifestasse sobre a importação de seringas ficou mais de 6 meses parado, segundo a Folha. Então, isso já vinha sendo apontado no debate público há muito tempo. A demora em relação à compra de seringas. E isso só está sendo feito agora. O governo começou a afetar que está se mexendo, porque o resultado concreto ainda não tem, né? Depois que o João Dória anunciou um cronograma. Do jeito dele lá, jeito de marqueteiro, jeito de quem está explorando politicamente também a questão da vacinação, mas foi por esse motivo que o governo Bolsonaro começou a rever ali, a apressar e tal, sentindo também que vem uma pressão internacional aí, porque outros países estão vacinando, as imagens chegam para os brasileiros que querem se vacinar. Em vez de se preocupar com a população brasileira em primeiro lugar, né, que está morrendo aí em parte, com 189 mil corpos já contados, e preparar o terreno para o processo de vacinação, não. Foi preciso haver ali uma rixa eleitoral, pensando em 2022, com todos os medos que o Bolsonaro tem, medo inclusive de investigação sobre ele, se ele perder o foro privilegiado, se ele perder a caneta, né? Tá doido para matar a investigação sobre o Flávio Bolsonaro aí na raiz, tá doido para pintar o Queiroz como injustiçado, está fazendo isso verbalmente, expressamente. É uma vergonha o presidente da República confessar que o operador de desvio de dinheiro público pagava despesas para ele, que os 89 mil reais é pouco. E continua tudo como se não tivesse acontecendo nada. Mas eu digo, porque é um dos motivos pelos quais ele quer tanto a reeleição, ele quer tanto permanecer no poder, para proteger a família. Então a motivação é sempre espúria, né? Fica parecendo isso.